Sapota, Kitigai, Corinthians. Agaruca de... Gambaré, Corinthians. De que Corinthians? Corinthians, a esteira. Estamos chegando na área, chegando na rede Mocodama, na rede Irachá e Macê. Rapaz, vira aí, vamos aprender já o vocabulário aí dos corintianos lá, que estão já lá do Japão, já tem a galera lá, Coringão invadindo tudo, invadindo todas as emissoras, Band, Record, Rádio Transamérica, Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, invadindo o aeroporto, invadindo o avião, tá certo? Invadindo Londres, The Almighty Corinthians, tá certo? E invadindo o Japão, com certeza, né? E aí, por causa dessa invasão, né, em relação ao Japão, né, nós temos um especialista em invasão corintiana aqui, né, meu amigo Igor Ojeda aqui, que jornalista, escreveu um livro sobre a invasão corintiana. Igor, dá uma alusinha para os nossos internautas aí. Agradecer o convite e boa noite aos internautas. E só lembrar que o livro foi uma coautoria minha com a minha esposa Tatiana Berlino, jornalista também. Tá certo, então vamos falar só de invasão aqui. O assunto agora vai ser só invasão do Coringão, né? Igor, fala um pouquinho aí do seu histórico aí, jornalista e tal. Que você trabalha? Mas você não é da área de esportes, não, né? Não sou. Eu sou jornalista formado há 11 anos e sempre trabalhei mais com mídia alternativa e jornalismo mais político, social, internacional. Apesar de gostar muito de esporte, muito de futebol, nunca segui o jornalismo na área do jornalismo esportivo, não. Segui mais a área do jornalismo político, social. Tá certo. Mas agora o Corinthians está totalmente internacional, né? Totalmente internacional. Japão e tal. Né? Fala aí um pouquinho do Igor aí, sabendo que você é corintiano e tal, né? Qual que é o histórico qual a sua primeira lembrança de Corinthians aí que tem na sua memória? Eu nasci em 79, então a primeira lembrança veio com 5 anos, na verdade uma lembrança negativa, que foi a final do Campeonato Paulista de 84 contra o Santos, gol do Serginho Chulapa. Mas é uma lembrança ainda meio embaçada ainda, né? Que eu lembro mais ou menos, lembro disso, que o Corinthians perdeu aquele jogo. Só que aí, depois disso, acho que eu só vou lembrar de Corinthians de novo em 86, que eu fui num jogo Corinthians e Santos, aí eu fui no estádio mesmo, no Morumbi, com 2 gols do Casagrande, foi 2-2 o jogo. E depois, de 87 pra cá, eu comecei a lembrar bem, né? Eu lembro tudo, né? 87 que o Corinthians perdeu a final do Paulista pro São Paulo, 88 ganhou do Guarani com aquele famoso gol do Viola pro Paulista. Depois 90 o brasileiro e por aí vai, né? Eu lembro mais bem a partir de 87, quando eu tinha já uns 8 anos. Mas acho que a sua memória foi negativa. Se não me falha a minha memória, por culpa do Romualdo Arpe Filho, se eu não me engano. Ele deixou de dar um pênalti no Zenon, no primeiro tempo ainda, naquela final contra o Santos, né? Teve um pênalti em cima do Zenon, que se eu não me engano, acho que foi o Romualdo que não marcou, né? E aí tivemos esse problema aí, porque saindo com o resultado na frente, poderíamos ter ganho, né? Eu tava lá nessa final lá. E 2 anos antes teve a democracia corintiana, só que eu não lembro, infelizmente eu não lembro, que agora foi bipaulista. Quando você nasceu teve o 79, né? Sim, que também, o final da Ponte Preta e tal, né? Sim, ele foi um grande jogador na seleção, né? Que eu sempre questiono assim, no Corinthians, né, a culpa daquele gol lá que o Serginho fez foi do Dunga. Do Dunga, né? Apesar de ter havido uma certa falha do Carlão lá, que tentou cortar o cruzamento e não conseguiu, mas o início da jogada foi uma falha do Dunga. O Dunga tentou dominar a bola no meio de campo, ele perdeu, ele matou de canela, pra falar a verdade, matou de canela, aí a bola sobrou, acho que, se eu não me engano, o Humberto, se eu não me engano, que era o meia do Santos, e ele jogou a bola lá pro Zé Sérgio, foi ali fundo. Aconteceu aquele desastre. O que você acha do atual momento corintiano? Não dá pra negar que é o melhor. Acho que em termos de qualidade do time é o melhor momento da história, né? Campeão da Libertadores, indo pro bimundial, mas sempre tem aquele questionamento que o Corinthians o primeiro mundial foi sem ganhar Libertadores e foi campeão brasileiro, campeão Libertadores, só não é o atual brasileiro porque, no fim, não estou dizendo que ia ganhar, mas com certeza estaria disputando o título se tivesse jogado com mais seriedade brasileiro.
Então acho que é um dos melhores momentos da história do Corinthians, certamente. Com certeza, porque assim, o Corinthians chegou, se tivesse ganho do São Paulo, teria a melhor campanha do retorno. Sim, né? sim, Se exato. tivesse ganho do São Paulo. Infelizmente, acho que as contratações demoraram um pouquinho para estrear, né? O Martínez, o Guerreiro e tal, isso que atrapalhou um pouco o nosso projeto do brasileiro esse ano. Mas os brasileiros têm essa mania de esquecer, se ganha a Libertadores, esquece o brasileiro, ou se ganha a Copa do Brasil, esquece o brasileiro. Acho que é uma mania até meio ruim, até. Olha, não sei, talvez acho que foi um pouquinho aí, não sei se foi o esquecimento em relação ao brasileiro, mas eu acho que um pequeno equívoco em relação, acho que talvez ao planejamento, né? E apesar que algumas situações dependem, né? Tipo, o Corinthians estava tentando contratar o Guilherme desde o começo do ano. Sim. E a Portuguesa enrolando, né? Então era pro Guilherme ter chego no começo do ano, por vontade do Corinthians, né? E aí acabou chegando depois, né? O Martinez e o Guerreiro que foram contratados no meio, Sim, mas sim. Até então a gente achava que o elenco era muito bom, né? E esse elenco não acabou, né? Os suplentes acabaram não correspondendo na primeira fase do brasileiro. Mas conta aí, como é que surgiu essa história da invasão, fazer o livro da invasão corintiana aqui, né? Como é que surgiu a ideia do livro? Porque acho que na invasão você não estava lá, né? Não era nascido ainda. Então como é que é contar uma história aí, um trabalho muito árduo de pesquisa e tal, né? Então, na verdade, como eu disse, a minha lembrança de Corinthians veio desde 84, né? Então, e eu nasci em 79. Então, a invasão corintiana não era nascida ainda, mas sempre, desde que eu me conheço como corintiano, eu ouço essa história e sempre foi um negócio bastante presente na minha terra, no meu imaginário até, né? No meu imaginário afetivo até de como corintiano, essa história que eu sempre achei fantástica, sempre lia a respeito, procurava fotos a respeito e até que em maio de 2010 mais ou menos estava todo aquele clima de centenário, né, do Corinthians. O dono da editora LF Editorial, que ele era um dos corintianos que tinham ido ao Maracanã, que é o José Roberto Marinho, ele estava pensando, pô, assim, essa onda de centenário, que podemos fazer, o que a gente pode fazer? Ele pensou, mas por que não fazer sobre a invasão corintiana? Até agora eu não conheço, ele pensou, né? Eu também não conheço nenhum livro específico, exclusivamente sobre a invasão corintiana. O que se tinha era registros da invasão como capítulos de livros, mas como um livro exclusivamente para a invasão corintiana, não existia até o nosso conhecimento. Até hoje acho que não existe além desse. Sim. E aí ele me convidou a mim e a Tatiana Merlino, minha esposa, a escrever. Você que é uma excelente jornalista, repórter, que adora boas histórias, né? Apesar de não gostar de futebol, como uma curiosidade até, ela gosta do Corinthians, ela tem uma simpatia enorme pelo Corinthians e ela é corintiana, né? Mas tem uma simpatia enorme pela torcida, principalmente, e gosta de boas histórias. Ela não entende futebol, não gosta de futebol, mas gosta de boas histórias. Então a gente se empolgou, tanto eu quanto ela, e falou, vamos fazer então. E só que a gente pensou, vamos fazer pro centenário, só que como era em maio, depois de um mês a gente já percebeu que não ia sair em setembro. Aí a gente resolveu adiar. Aí no ano seguinte a gente pensou, esse ano faz 35 anos, o ano 2011, né? Sim. 35 anos da invasão, vai ser esse o momento, né? Então a gente trabalhou para lançar exatamente no dia da invasão corintiana, 35 anos, foi 5 de dezembro do ano passado. E este ano agora a gente apresentou, agora 5 de dezembro agora, a gente apresentou o livro no Memorial do Corinthians. Então a ideia surgiu do dono da editora que convidou a gente para fazer esse livro. Mas também acho que isso deve ter um detalhe em relação ao livro, por provocação ou não. Porque toda vez que eu sempre discuti com não corintianos sobre a invasão de 70, que mentira, os caras que inventaram, tinha a torcida do Flamengo no meio, do Botafogo, não tinha tudo aquilo de corintiano, não teve esse lance também de levantar e querer atestar a veracidade dos fatos. A gente não chegou a pensar nesse ponto como específico. Corintiano, assim, no seu pensamento íntimo, assim, porque pra mim, assim, eu sempre fui, nesse aspecto da invasão, eu sempre fui atrás de informação, porque os caras me provocavam, né? Que mentira, os caras que inventaram, isso não existe, imagina que ia ter tanto corintiano.
Aí, a partir disso, eu sempre tive essa curiosidade de estar procurando informações. Não, com certeza, porque sempre a gente também, eu sempre ouvi também isso dos anticorintianos, sempre relativizando, minimizando a invasão corintiana. Principalmente isso, não foram 70 mil, foram no máximo 30 mil, ou que tinha muito... E o resto era flamenguista, botafoguense, vascaíno e tudo mais. Claro que também teve um desejo interior de tentar provar a palavra muito forte, tentar mostrar que realmente aconteceu, que isso foi um fato histórico que nunca tinha acontecido antes e nunca aconteceu depois, até agora não aconteceu de novo. E teve essa vontade assim de mostrar com fatos, com fatos da época, que isso realmente de fato aconteceu, que não é papo. Claro que toda a história, 35 anos depois, sempre aumenta um pouco, mas realmente em relação à invasão corintiana aconteceu de fato, isso não tenho dúvida nenhuma. Já não tinha antes, né? Mas depois de escrever esse livro, de pesquisar para esse livro, já as dúvidas, alguma dúvida que pudesse ter, foi dissipada. Tá certo. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Fernanda, que tá vendo a gente aqui, ó. Fê, beijão pra você. Obrigado pelo carequinha sexy, tá? Eu vi algumas entrevistas até do Horta dizendo que o próprio Matheus comprou 50% dos ingressos, né? Que ele fez uma certa provocação. Isso daí foi até meio combinado, essa provocação do Horta com o Matheus, né? A gente entrevistou, eu e a Tatiana, a gente foi até o Rio, inclusive, entrevistar o Horta e o Russo. Que o Russo morava, infelizmente ele faleceu em setembro deste ano, ele morava lá no Rio, né, no Irajá. A gente foi num fim de semana lá para entrevistar os dois. E o Horta nos recebeu na casa dele, na Laranjeiras, não poderia ser diferente. E contou pra gente, que quando ficou decidido que o Corinthians ia jogar no Rio, e pesou bastante também o fato de que era partida única, né, não ia ter volta, ia ser uma partida única, com o Fluminense tinha sido o primeiro do grupo dele e o Corinthians segundo do grupo dele, o Fluminense tinha a vantagem de jogar no Rio. Ele pensou, eu preciso fazer dinheiro, preciso fazer renda. Ele contou até, naquela época não existia marketing, né? Não existia, né? O receita vinha ou da bilheteria e não sei, de alguns anúncios, alguma coisa bem pequena. Então, aí ele falou, disse que ligou para o Vicente Matheus, eles tinham ficado amigos, né, por causa da contratação do Rivelino. Apesar de ter sido uma negociação muito dura, eles tinham ficado amigos. E o Horta falou do Vicente Matheus com muito carinho, falou que adorar, que ele era uma figura fantástica, mas então ligou para o Matheus e falou, precisamos encher esse estádio. Aí o Matheus falou, então vem para São Paulo que eu te levo nos programas de rádio, de TV, que lá a gente promove o jogo. E aí o Horta veio para São Paulo e começou, aí foi em todas as emissoras de rádio e TV, falando se vocês forem corintianos mesmo, se vocês forem fiéis mesmo, são conhecidos como fiel, né? Então se vocês forem fiéis mesmo, vocês vão lá no Rio, vão lá pro Rio e tudo mais, falando que o Corinthians ia perder, e tudo mais. Só que o próprio Horta, o tiro saiu pela culatra. Ele falou pra gente, eu imaginei que com essa provocação tem uns 20 mil corintianos, né? O estádio ia ter 100 mil pessoas, 80 mil Fluminenses e 20 mil corintianos. Só que a proporção que foi tomando, começou a procura por ingresso, as organizadas ligando pro Vicente Matheus ou para as diretorias do Corinthians, que a gente quer ingresso, estão procurando aqui, porque as organizadas vendiam a caravana. Sim. Mas já vendiam a caravana sem ter ingresso, já com a promessa de que o ingresso viria. Mas quanto mais vendia a caravana, as organizadas iam ligando pro Corinthians, a gente precisa de tanto, precisa de mais. E isso o Horta ficou sabendo, e outras caravanas independentes, não só das organizadas, caravanas de agência de turismo, caravanas particulares e tudo mais, a busca de ingresso. E aí o Horta fez um acordo que mandou na verdade ele mandou que segundo o Horta falou pra gente, e notícias do jornal na época, mandou entre 50 e 55 mil ingressos pra cá, pra São Paulo. Então dá para afirmar quase certamente que entre 50 e 55 mil ingressos foram vendidos, esgotaram em 5 horas de venda, foram vendidos aqui em São Paulo, entre 50 e 55 mil. Só que muitos, mas um número que não dá para medir, muitos corintianos foram ao Rio sem ingresso. Como estão indo até hoje estão indo para o Japão sem ingresso, que é uma loucura, né?
E muitos corintianos deixaram para comprar, muitos corintianos já tinham ido na semana lá, pedido para amigo, carioca, para comprar lá. Então foi, o número de 70 e poucos mil é um número bem factível mesmo. Bem factível, né? Uhum. O pessoal sempre criticou bastante lá o Matheus, mas o Matheus sempre se demonstrou um cara visionário, né, nesse aspecto. Assim, ele parecia que, né, mesmo naquela época ele já tinha a visão de que a Brahma ia juntar com a Antártica, né? Que ele agradeceu as Brahma a Antártica pelas Brahma que mandou, né? Uhum. Então ele tinha essa sacada aí e tinha um sentimento de corintiano mesmo, né? De saber que a torcida do Corinthians é fiel e que ia atrás, né? E ele passava essa imagem de ser um presidente muito corintiano, né? O Matheus. Eu sempre gostei dele porque ele transmitia isso pra gente, né? Não, o Corinthians não joga a rodada dupla porque o Corinthians enche o estado sozinho. Tanto que com essa história ele melou o campeonato de 79, né? E o Corinthians acabou sendo campeão depois eliminando o Palmeiras. Então, coisas que outros presidentes, né, não tinham nada a ver com o Corinthians, né? Ficaram lá não sei quanto tempo lá só para atrapalhar a gente. Mas aí, tem alguma coisa que você levantou aqui meio diferente em relação a essa história, no livro lá que é citado, assim, algum fato? A gente entrevistou bastante. Porque a gente quis entrevistar muito torcedor também, certo. Porque o protagonista dessa história é o torcedor, é a torcida corintiana. Então tem histórias muito curiosas, teve gente que, teve a família que foi o marido que foi com a esposa grávida de 2 meses, teve a história de uma turma de Pirituba que juntou num carro e foi virado, eles foram no sábado à noite, viraram a madrugada na estrada, foram pro jogo e voltaram virados, sem dormir, aí quase chegando naquela altura de Caçapava, deram um PT no carro, o motorista dormiu. Tem uma história de um funcionário da Massey Ferguson na época que organizou as caravanas. Aliás, isso é uma história curiosa, inclusive, as fábricas, foram muitas caravanas das fábricas de São Paulo e do Grande ABC. Isso foi um dado curioso que eu não tinha conhecimento. Foi muito ônibus saindo de São Paulo, do Grande ABC, das fábricas. E às vezes os próprios donos das fábricas, percebendo esse clima que estava criado, porque foi um clima, a invasão não foi só no dia 5, ou não foi só no fim de semana lá no Rio. O clima que estava criado em São Paulo durante a semana foi uma coisa que parece que não se repetiu, ou se repetiu poucas vezes, que foi um clima de Corinthians, só se falava no Corinthians, só se falava no jogo, só se falava em gente querendo ir pro Rio, e os patrões, os donos das fábricas percebendo esse clima entre os seus funcionários, que na época certamente em cada fábrica dos operários, não sei, 70%, 80% devia ser corintiana. Percebendo isso, os próprios patrões ou doaram ônibus para os funcionários irem, ou ajudaram a financiar a viagem. Algumas fábricas até não descontaram um ponto na segunda-feira do dia seguinte, prometeram não descontar, fizeram esse é um dado curioso, fizeram até como incentivando até aquela história de deixar o funcionário feliz para ele produzir mais depois. Sim. Né? Esse é um dado curioso. Então foi essa caravana da Massey Ferguson. Tem uma história curiosíssima de um casal campineiro que morava no Rio na época da invasão. Era um campineiro que não era corintiano, eles torciam pro Guarani, inclusive, só que estava morando no Rio, lá em São Cristóvão. Aí a mulher começou a dar à luz no dia do jogo, e quando ele foi pro hospital, encontrou no meio lá do Maracanã, tinha esquecido do jogo, porque ele gostava de futebol, né? E só tinha esquecido do jogo, na hora da confusão ficou preso ali no meio da massa, desesperado, achando que o filho ia nascer dentro do carro e tudo mais. Tem histórias curiosíssimas. E história da semana que antecedeu o jogo, como São Paulo ficou uma loucura mesmo corintiana, que material relacionado ao Corinthians, camiseta, boné, faixa, bandeira, foi se esgotando durante a semana em São Paulo. As indústrias de têxteis dobraram o turno dos seus funcionários para produzir mais material. Despacho de macumba foi acabando nas lojas especializadas. Embora domingo, dia 5 de dezembro de 76, também ia ocorrer a tradicional festa de Iemanjá, que ia ser lá no Litoral Sul, na Baixada Santista, mas foi um aumento
exponencial de venda de despacho de macumba. Televisores, porque as emissoras de TV anunciaram que ia transmitir o jogo ao vivo, aumentou a venda de televisores, então foi uma loucura assim, sem precedentes na época. Segundo o Raul Correia, a caravana da camisa 12 era maior do que a caravana da Gaviões, né? Isso eu não Raul Correia, que foi fundador essa informação dos dois, aliás, tanto da Gaviões quanto da camisa 12, né? Essa informação a gente não tem, infelizmente a gente não tem, você não sabe qual foi maior ou não. A gente sabe que mais ou menos, pelo que a gente... Óbvio que é muito difícil, né, você resgatar um dado desse de 35, 36 anos atrás. Mas o que a gente pôde apurar mais ou menos foi que só de torcida organizada, juntando as torcidas organizadas na época, foram mais ou menos uns 30 mil torcedores de torcida organizada, só de torcida organizada. Mais ou menos. Uns 700 ônibus mais ou menos. Entendi. E você acha que você chegou a ouvir algum comentário nesse sentido da empresa tá bancando funcionário para ir pro Japão? É assim, não? Não, hoje eu não cheguei a ver não, de empresa bancando. Mas deve ter empresa ajudando, facilitando né? empréstimo, algum tipo de coisa. Porque, obviamente, viagem pro Japão é muito mais caro. Liberando, fundo de garantia. Sim, esse tipo de coisa. Eu ouvi essas histórias, mas sim, bancando mesmo, fazendo caravana na empresa, não. Aqui também é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais caro. Acho que só a Toyota mesmo que os caras são patrocinador lá. Uhum. E aí vai um grupo de funcionários e tal, mas... pode mandar, pô. Por que não, pô? Que tinha. E você acha que em relação a esse momento, assim, as semelhanças de 76 com esse momento, você acha que está parecida? Apesar que a proporção é diferente, que não é para o outro estado, é para o outro lado do mundo, né? Sim. Não é só para um outro país. Se fosse para invadir a Argentina, seria 2 palitos, mas pô, o Japão não morre não, cara. Eu acho que o elemento que acho que pode ser comparável ou semelhante é o elemento de mais ou menos o ineditismo do momento histórico. Naquele momento, em 76, o Corinthians estava 22 anos na fila já. Então existia essa energia contida de ganhar um título importante depois de 22 anos. Que o Corinthians não ganhava, e isso contou muito para a invasão corintiana também, junto com outros fatores, né? Mas isso também contou muito para o fato da torcida ter vontade, ter uma energia muito grande para ir ao Rio de Janeiro assistir esse jogo. E hoje acho que é parecido com o momento, embora o Corinthians tenha ganho a Libertadores, que era das metas que vinha no imaginário do corintiano há muito tempo. Eu acho que é uma consequência da vitória da Libertadores, que essa energia que era contida do Corinthians ir jogar no Japão ou outro país que fosse, né, mas o Mundial de Clubes, acho que isso é comparável, mas acho que o momento histórico é bastante diferente, né, que o Corinthians é um time que já ganhou quase tudo, né, que disputou, hoje, né, na época ainda não, então em relação ao ineditismo de uma possível conquista, acho que isso é comparável. Entendi. Tá certo. Sérgio, vamos dar uma olhada numa imagem que a Nike colocou um outdoor lá em Londres, né? The Almighty Corinthians. Olha lá. Isso daí é próximo à sede do Chelsea lá. Estamos dominando Londres, lá. Corinthians em todos os lugares aí. Você acha que foi muito ousadia da Nike fazer isso daí, Igor? É um tanto provocativo, né? É bem provocativo, na verdade. Mas acho que eles não ligam, não. Acho que eles não tá. Você acha que eles não ligam, não? Mas não, acho que não tanto quanto a gente ligaria, acho. Acho que eles vão tomar com uma provocação, mas não vão ficar pensando nisso. Então, não vão ficar com aquela ânsia de vingar, que nem provavelmente a gente ficaria com sangue mais quente, latino, assim. Tá certo. Vamos dar uma conferidinha aqui. Teve uma matéria essa semana no Jornal da Band, lá do grande Ricardo Boechat. Vamos dar uma olhada nessa matéria aí, da Aline Midlet. Solta aí, Sérgio. Corintianos que moram no Japão preparam uma marcha até o estádio onde o time estreia no Mundial da FIFA. E japoneses que vivem aqui no Brasil prometem reforçar o batalhão alvinegro, lá no Oriente. A torcida dos fiéis de olhos puxadinhos é o tema de hoje da reportagem especial.
Banzai, Corinthians. Línguas tão diferentes no mesmo ritmo. Kokoro no naka ni. O louvor corintiano ecoa mais forte, fruto de uma vitória comemorada por quem cantou até ficar rouco. Há 5 meses, o coro que saiu de um palco vitorioso uniu 2 cantos do planeta. Até o 4 de julho de 2012, aqui no Pacaembu, a vitória era chamada pelos rivais de Dia de São Nunca. Aquela noite não foi apenas a conquista de um título inédito, o passaporte para o Mundial. A Libertadores foi a libertação do Corinthians. A partir daquele 4 de julho, neste campo, o time começou a escrever uma história internacional. E o estádio, que já era como uma casa emprestada por muito tempo, foi eternizado de um jeito especial. Para os loucos de olhos puxados, a taça despertou sonhos adormecidos. Sapota Kitigai, Corinthians. Agarucadi! Gambare, Corinthians. Que Corinthians? Corinthians, a esteira. Nas mãos dos descendentes japoneses, o visto sempre carimba uma boa história. Para Eduardo, vai ser um retorno glorioso. Morei por 15 anos no Japão. E nesses 15 anos eu ficava esperando para chegar. E quando meu ciclo no Japão acabou, eu até brinquei com os amigos. Falei, não se preocupe, que quando o Corinthians vir disputar o título aqui, eu vou voltar para assistir o Corinthians. Demorou muito? Só 4 anos. A ansiedade de André tem dose dupla. E por conhecer lá o país também, né, pela primeira vez, lá ter essa emoção de sentir o Japão de perto, a torcida do Corinthians e o jogo. Na mala, especias, café, porque lá custa caro, e perucas estilizadas. A velha timidez já era. Louco por ti, Corinthians! Mas brilhante matéria, o Jornal da Band está fazendo uma matéria aí, soltando diariamente algumas matérias, sensacional. Trabalho lá, feito pela Aline Midlet, pela produtora, pela Sueli Marques, e imagem do Matosão, hein? Um abraço para vocês aí, valeu. E em relação ao Chelsea, você acha que essa crise lá que está tendo, essa pseudo-crise no Chelsea, vai facilitar alguma coisa para o Corinthians? Caso ele chegue também, porque se tiver em crise mesmo, os caras não vão chegar nem na final, né? O que você acha desse momento lá do Chelsea lá? Hoje eles ganharam do Sunderland por 3-1, né? E acho que o zagueirão lá, o capitão lá, machucou e não tá fora do campeonato. O Terry tá fora, né? Eu acho que, obviamente, que se um time tá em má fase e vai jogar com a possível final contra o Corinthians, obviamente é melhor pegar um time em má fase do que em boa fase, ou ele em ótima fase, mas eu acho que isso não dá pra falar que o Corinthians é favorito por causa disso, porque aquela história aquele velho clichê, né? Futebol é 90 minutos, nem mata-mata, é só mata, né? Então acho que não dá pra dizer que o Corinthians vai ser favorito por causa disso, ou teria mais facilidade por causa disso, porque num jogo eles podem jogar bem e pronto, acaba uma fase, e eles podem ganhar, entendeu? Então não dá pra saber, não dá pra... Porque assim, o Chelsea tem um timaço, né? Pode não estar organizado taticamente, mas pô, tem Oscar lá, tem aquele outro meia esquerda lá dele, lá que o nome nem sei falar direito lá, mas tem grandes jogadores lá, né? Individualmente eles podem resolver uma partida, né? Independente do esquema de tática. Ramírez joga muito. Eu acho que a saída de bola deles é bem rápida, né? Ficou um time muito leve com o Oscar. Em relação ao que ganhou a Champions League, é um time mais leve, inclusive. Né? Que tem mais habilidade, né? E isso daí, quando você tem capacidade técnica, não dá pra você falar que já tá ganho, né? Sim, claro que não, imagina. E os europeus ganharam os últimos 5 mundiais, né? 5 seguidos. 5? Desde o Internacional 2006, que no Sul-Americano não ganha mundial. Tá certo. Então chegou a nossa hora. Chegou agora! E eu não tô lá! Ai, que triste, bicho. Um abraço ao meu primo, Zé Carlos, que tá lá. Hoje a galera foi tá indo viajar também o Tadeu, que é diretor de futebol de mesa do Coringão. O Gaudiano foi ontem, apareceu até numa matéria do SPTV hoje, na hora do almoço.
dos atletas corintianos que jogam futebol de mesa. Você gosta de futebol de mesa ou não? Futebol de botão? Joguei muito. Faz muito tempo que eu não jogo, mas joguei muito na minha infância e comecinho da adolescência. Certo, o Corinthians foi campeão paulista agora, em mesmo cima do sabia, Palmeiras, futebol de mesa, né? E, rapaz, você sabia que o Tadeu, ele tava com problema? Você acredita que o consulado americano perdeu o passaporte do cara? Sério? Consulado americano perdeu o passaporte do cara. Ele teve que sair correndo, pedir um outro passaporte, aí ele foi lá pedir o visto japonês e comprou outra passagem. Tive que cancelar uma e comprar outra passagem para não passar pelos Estados Unidos. Ele estava indo via Europa agora. Ah, tá, entendi. Que os americanos vão perdendo o passaporte. Que beleza, né? Consulado americano, que beleza, né? Perdendo o passaporte. Não acredito nisso daí. E o Guerreiro parece que já está mais recuperado, né? Tomou uma infiltração no joelho e já está treinando com bola e deve jogar até quarta-feira já na primeira partida do Coringão. Né? Você acha que o ataque tem que ser esse Emerson e Guerreiro? Você teria uma outra opção? Você acha que o Tite está indo no... Sinceramente eu não sei qual que eu preferiria. Porque é curioso, se o Chelsea está um time um pouco diferente que ganhou a Champions League, o Corinthians também vai jogar com um time de esquema um pouco diferente que ganha a Libertadores, né? Que era um time sem o atacante mais diário, se bem que até foi uma contingência porque o Liedson estava mal fisicamente, tudo mais, porque o Corinthians jogaria com o Liedson enfiado ali, né? Mas como o Liedson estava com problemas físicos e tudo mais, então jogou meio que sem um atacante, centroavante, né, de ofício. Então o Corinthians vai jogar diferente também, né, nesse Mundial em relação ao que jogou nos últimos jogos da Libertadores. Eu acho que o que o próprio Tite fala, que depende do momento do jogo, tanto um esquema com um centroavante fixo quanto com outro esquema sem centroavante fixo, eu acho que pode funcionar de acordo com eu gosto do time dos dois jeitos, acho que é importante ter uma pessoa de referência, ele que é, além de ser um centroavante muito que matador, finalizador, é um centroavante que faz muito pivô, né? Isso é importante também. Grande preocupação qual é? Que não sei se mas o Sheik me parece que ainda não recuperou a forma física dele. No jogo contra o São Paulo ele fez uma péssima partida, né? Sim. Isso, o melhor jogador do Corinthians foi o Guerreiro, que se machucou, né? Espero que ele esteja recuperado. Essa é a grande questão. Se o Sheik vai chegar a recuperar a boa forma dele, porque... Eu acho que sim. Acho que no momento que é pra valer mesmo, acho que ele vai pra cima. O Tite, pra mim, tá apostando na experiência do Guerreiro, internacional, ter jogado muito tempo na Europa, tal, do que a vontade do Romarinho, né? Que tem muita habilidade e tal, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de rodagem pra ele, né? E nesse tipo de jogo aí, principalmente chegando, né, se tudo der certo, quando isso chegar na final junto com o Chelsea, é um jogo semelhante ao da Libertadores. Quem errar menos é que eu acho que vai ganhar. Né? Então, você não pode facilitar para um time que nem o Chelsea, que tem jogadores habilidosos, né? Claro. E esse disso pode ter um time também, na semifinal, também não dá pra também dar como falas contadas que ele vai passar na semifinal também. É verdade, né? Você acha que você prefere o time japonês ou eu acho que prefiro o japonês ao egípcio. Acho que o egípcio é um time mais ajeitado. Não que eu tenha acompanhado, mas que eu tenho lido, né? E é um time que vem com mais força de vontade, por ter passado por aquele massacre que aconteceu, né, no começo do ano, ou ano passado, não lembro. Teve aquele massacre no estádio lá, no Egípcios. Então acho que é um time que vem com mais gana, acho, do que o japonês. E depois eu vou ficar em dúvida, como é que eu vou ter que... Brincadeira, eu sou Corinthians. É que Hiroshima é a terra do meu avô, entendeu? Mas não é por causa disso que eu vou torcer pro Sanfrecce lá, né? Mas espero que... Eu particularmente acho que é mais difícil para o Corinthians estar enfrentando o time japonês, que é o time da casa, né? Do que estar enfrentando o time egípcio. Particularmente eu acho que é melhor jogar contra o egípcio do que... E aí, porque acho que até o Sheik deu uma entrevista esses dias, né, na coletiva, agradecendo ao povo japonês, tal, já puxando a sardinha pro lado do Coringão. Então, como ele foi ido o tempo que ele ficou lá no Japão, é bem provável que a japonesada vá torcer pro Corinthians lá, né? Mesmo porque, pela própria influência lá dos decaceiros lá, que
que tem quase 250 mil decassegues lá. E aquela mania de corintiano querer converter todo mundo para ser corintiano, deve ter no mínimo uns 250 mil japoneses, pelo menos, que viraram corintiano lá, né? Em relação aos decassegues lá, a minha matemática é o seguinte, Igor. Basicamente, são oriundos de São Paulo, Paraná e Belém, né? Então, São Paulo e Paraná é o estado onde a torcida do Corinthians é maior. Sim. Então, na minha matemática, 250 mil é 100 mil corintianos, no mínimo. Né? Possivelmente a gente vai ter nos jogos do Corinthians, eu aposto aí 70%, 80% do estádio de corintiano. Eu aposto nisso daí. Os que vão daqui e quantos que estão lá. Né? Eu aposto nisso, mesmo porque o estádio lá, o primeiro é 45 mil lugares, o segundo é 65 mil. Então não é nenhum estádio de 120 mil lugares. Né? Então, eu acho que no primeiro, talvez 30 mil corintianos dentro do estádio, no segundo, 45, 50 mil. Né? Assim espero, né? Porque assim, eu escuto, porque assim, tenho lá primo lá, sobrinha lá, tem primo que eu não conheço lá, e o pessoal fica mandando, tá me cobrando até que eu não fui pra lá, né? Mas infelizmente, fazer o quê, né? Preso aqui, tem que fazer programa e tal. Não é fácil não, não é fácil. A subsede da Gaviões tem 6 mil sócios, uma coisa assim, né? Isso, parece que é isso aí também, não é pouco, né? E aí, você acha que o pessoal tá fazendo muita maluquice pra ir pra lá, bicho? Aqueles quadros do CQC, o cara beijando a vaca, e o outro neguinho vendendo carro. Você acha que é muita loucura, não, Igor? Sempre tem, né? Sempre tem. O corintiano é conhecido como mais fiel, não à toa. Um bando de loucos não é à toa. Embora acho que não seja todo mundo esteja fazendo loucura, mas existe uma boa porcentagem aí que está fazendo. Como, inclusive, em 76, teve muita gente que tem a mesma coisa. Pediu demissão, não avisou, foi embora, não avisou o chefe, e um monte de coisa. Deixou de comprar, fazer a compra no supermercado da semana para poder ir. Acho que é parecido assim, nesse ponto, né? Já tem história já agora de hoje, né? De pessoas que estão pedindo demissão, estão vendendo carro, e só para poder ir para o Japão, né? Para juntar dinheiro, para ter dinheiro para poder ir para o Japão. Pessoas que não teriam condições normalmente para poder estar lá. Eu acho que na verdade eu não estou muito surpreso com isso, eu achei que isso ia acontecer mesmo. Agora tem que ver qual que é a porcentagem desse pessoal que está fazendo esse tipo de loucura, né? Porque acho que muita gente está fazendo muito sacrifício para poder ir para lá. Apesar de que tem bastante gente que tem condições mesmo, mas acho que uma boa parte está fazendo um sacrifício fora do comum, fora do normal. Tá certo. Sérgio, solta um recadinho aí da Rodobens aí para nós. Poupança programada, investimento garantido. O consórcio é a modalidade de compra preferida daqueles que desejam planejar o futuro. Além da aquisição de bens, o consórcio mantém o poder de compra do cliente, sem riscos de perda de capital e sem juros. E para assegurar uma vida rentável e com tranquilidade, o consórcio acumula ainda mais vantagens. Rodobens Consórcio. Aí, grande Rodobens. Então, ontem eu dei um pulinho lá no lançamento do livro do Velho Vamp, Memórias do Velho Vamp, lá, escrito por Celso Zelt, o professor Corinthians, né? Sabe tudo da história do Corinthians. Agradeceu lá ao Celso pela recepção lá. Eu chego lá, o cara faz uma festa. Celso é uma pessoa sensacional, eu gosto muito dele, né? O Índio tava lá, o Amaralzinho. O Índio agora também vai jogar no Grêmio Osasco lá, que está sendo comandado pelo Vamp lá, né? Mas eu acho que o livro lá, filhinha legal lá, vai dar o que falar, né? O Vampeta tá contando as historiazinhas dele lá, né? Vamp, que é isso? Inclusive, acho que hoje no blog do Juca tá se comentando que o Corinthians renovou o contrato com a Nike por 30 milhões por temporada, né? É uma boa notícia, até 2022. Eu só acho o prazo um pouquinho longo, né? Em relação a isso daí, mas 30 milhões por temporada é uma grana considerável, né? O que você acha disso daí, Igor? Eu não vi, eu tô sabendo agora, assim, mas acho que
Uma boa notícia, né, pro Corinthians, obviamente. Só na camisa, basicamente, 30 da Caixa e 30 da Nike. Sim, seria 60 milhões por ano, ó, claramente. E parece que eles já deram umas luvas lá de antecipação no contrato. Mas a única coisa que eu achei é um contrato meio longo, assim, até 2022, bicho. Mas eu acho que isso é positivo até pro Corinthians, não sei. Que tem que ver como são as cláusulas de... Eles têm alguma correção, né? Rompimento de contrato se precisar, né? Mas esse é o perigo, mas acho que essa é uma boa notícia. Acho que dá pra dar uma planejada boa, né? Em 10 anos. Dá pra fazer um planejamento bom com esse dinheiro, né? Qual que é o seu ídolo aí da história em relação ao Corinthians aí? Meu ídolo é o Sócrates, eu vi muito pouco, mas é o Sócrates que é a pessoa que eu mais tenho como referência de ídolo corintiano. É o Sócrates. Sócrates, seu ídolo? Certamente. E o melhor presidente da história pra você? Ixi, que difícil falar, viu? Não sei. Difícil. Eu sei que ele não foi um bom presidente, que o Alberto Ali foi um desastre. Né? Esse eu sei que... Mas o melhor presidente... Acho que foi uma pergunta meio... Coloquei na parede aí? Não. Uma imagina. coisa é você, não tem nada a ver com seu pai. Não, imagina. Não sei dizer mesmo quem foi o melhor presidente do Corinthians. Não? Não. Nossa, que isso, pô. O melhor presidente da história do Corinthians é o André Sanches. Fez muita coisa, com certeza. Então pra ver alguém que faça mais do que ele. Eu quero que faça mais do que ele pra ele falar, fulano, você foi um mau presidente. Né? Antes do André, eu achava que era o Vicente Matheus, né? Gosto muito de Vicente Matheus. Eu sempre achei que ele era o melhor presidente, até o Andrés. Agora, depois que chegou o Andrés, pra mim agora é o Andrés. Né? Pode ser que o Mário Gobi até o mandato supere o Andrés. Aí eu vou colocar o Mário Gobi, né? Não é uma coisa que, né? E em relação a jogador, quem você acha que foi assim, o seu ídolo é o Dr. Sócrates e tal? Porque assim, na minha concepção, o ídolo é aquele jogador que a gente se identifica e tal, né? Claro. Agora, o melhor jogador que você viu jogar aí na história do Corinthians foi o Sócrates também? Que o Sócrates eu vi pouco, realmente. Eu vi pouco. Como jogador dentro do campo eu vi muito pouco, então talvez eu não pudesse falar ele como o melhor jogador que eu vi jogar. Certo. E eu acho que eu vi jogar com mais técnico e mais feio, acho que é o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Porque desde que eu 85, 86 pra cá que eu acompanho o Corinthians, né? Certo. Acho que ele jogou muito, ele é um pouco até um pouco injustiçado pela crônica esportiva, que não dá, acho que, o valor devido a ele, porque ele jogou muita bola mesmo. Não, sim. Jogou muita bola. Ele passou sem ser um cara que tivesse destaque na seleção, por exemplo. Sim, exatamente. Esse eu acho que foi uma mácula, entre aspas, na carreira dele não ter tido tanta presença na seleção brasileira. Os injustiçados da seleção. Injustiçado, mas também ele era uma pessoa na época, né? Ele até admite, né, que era uma pessoa complicada, de gênio difícil de se lidar. Isso contou muito para ele não ter ido para a seleção mais vezes, inclusive. Entendi. Tanto ele como o Ronaldo, o goleiro, né? Nosso goleiro, que também era um goleiro fantástico e que merecia estar na seleção, só que acho que não ia pelo histórico. Sim. Não, foi um goleiro fantástico, merecia estar acho que na Copa de 94 era ele, o Zete, os melhores goleiros do Brasil. É verdade, assim, sempre tem, né? No futebol teve bastante gente que foi injustiçada em relação à seleção, né? Você citou aí 2 da história do Corinthians aí, né? Mas o próprio Neto não foi em 90, Sim, né? Exatamente, é que merecia. Tem bronca no Lázaro. Né? E outros, Ademir da Guia, acho que foi também em relação e vários jogadores aí que também passaram por aí não tiveram muita chance de seleção, né? E técnico? Quem que você acha que foi o melhor técnico da história do Corinthians aí? Você acha que tem um... Da história ou do que eu acompanhei? Do que você acompanhou aí. Eu acho que foi o Luxemburgo. Luxemburgo? É difícil também eu agora parar para pensar quem foi o melhor, mas o Luxemburgo montou um time em 98 fantástico, né? E obviamente que o Oswaldo Oliveira estava em 99, mas foi muito com a base do time do Luxemburgo, né? Que o Luxemburgo tinha montado. Que pra mim é o melhor Corinthians que eu vi jogar, foi aquele de 98 para 2000, né? 98, 99, 2000. E eu não, como eu disse, eu não acompanhei de 82, 83. Então pra mim, o de 98, 99, 2000 foi o melhor Corinthians que eu vi jogar. E o Luxemburgo... Você acha que é o melhor Corinthians da história? Não, da história não, que eu vi jogar. Não sei dizer se é da história. Porque eu não vi de 82, 83, não vi o da década de 50, né? Aquele time que
que era fantástico, o Luizinho, o Baltazar, claro, tudo mais. Não vi os times que ficou aqui, inclusive podem não ter ganhado nada, mas montaram bons times que tinha um ídolo, o Rivelino como estrela, né, que infelizmente não ganhou títulos. Não vi jogar também, então pra mim o que eu vi jogar foi 98, 99, 2000. Esse time que o Corinthians tem hoje, ele é melhor que o time de 99? Eu não acho. Não acho. De qualidade técnica, não. Acho que não tem comparação. De qualidade de tipo de jogo, um jogo mais leve, né? O Corinthians daquela época ali. Sim, tinha o Edilson, Luizão, aquele meio de campo, que era o Vampeta, Ricardinho, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho. Era um time muito gostoso de se ver. E não, eu gosto muito desse time de hoje, sim, com certeza, mas eu acho que aquele apesar de não ter ficado contra o Palmeiras 2 vezes na Libertadores, eu acho aquele time melhor que este. Embora eu goste muito desse time, obviamente, né? Afinal, ganhar a Libertadores a gente não ganhava, né? Com certeza, mas bom, com certeza aquele time lá jogava muita bola, né? O meio de campo era fantástico, né? Ricardinho, Vampeta e o Rincon jogavam muita Ricardinho, bola, né? Ele estava numa fase fantástica também, Ricardinho. E o Edilson no ataque, né? E em 99 tive o Luizão, né? 98 o Luizão não estava. 98 a gente aguentava o Mirandinha. Mirandinha. Mas 99 com o Luizão, então que estava numa ótima fase também. Nunca foi um cracaço, mas sempre foi um centroavante muito bom, muita presença. Gols, né? Sempre fez muito gol. Nunca foi um craque, assim, fenomenal, mas sempre fez bastante gol. Então E em 98 ele tinha um Gamarra ainda. Tinha o Silvinho, lateral esquerdo, uma excelente fase. Em 99 veio o Kleber, mas o Kleber ainda era vindo do Júnior, ainda não tinha tido auge, mas naquela época não tinha, mas em 98 era o Silvinho, que era fantástico. E em 99 tinha o Dida, né? Porque em 98 acho que era o Ney, né? 98 era o Ney. Mas em 99 ainda tinha o Dida no gol, então era impressionante, né? Com certeza, era um time massa aquilo lá. Mas eu não sei se, assim, eu particularmente... eu acho o Luxemburgo um grande técnico, mas como corintiano eu não posso concordar que ele seja o melhor da história do Corinthians, né? Não, na história porque, assim, eu vi, né? Porque o técnico que pra mim que mandou o Ronaldo de Amarelo embora e o Marcelinho Carioca, eu não posso achar que ele é o melhor que teve na história do Corinthians, não posso. Infelizmente eu não posso. Eu sempre falo, infelizmente, gosto do trabalho dele, acho que ele faz um grande trabalho. Mas como ele mandou o meu ídolo Ronaldo de Amarelo embora, eu não posso achar que ele é o melhor. Entendeu? Porque pra mim foi absurdo. Né? O Ronaldo de Amarelo ter saído do Corinthians pra mim foi... Né? Só num... Pô, quem teve que aturar Ney, com todo respeito ao Ney, Maurício, não dá, né? É brincadeira, hein? Rubinho até que tava lá dentro da casa, mas pô, perto de Ronaldo de Mané não dá, bicho. Não dá um abraço pra você lá, bicho. O Ronaldo, ele dá risada que eu falo essas coisas aqui. Mas é que eu sofri pra caramba, bicho. Eu nem lá, pô, aquela bola lá da final de 97 lá que... a bola subiu 500 metros, ele não foi buscar a bola na cabeça do Raí, pô. Com aquele tamanhão todo, bicho. Não dá. Eu gosto muito, eu gostei muito, um técnico que eu admiro bastante, que o pessoal critica muito, mas eu acho que fez um trabalho sensacional no Corinthians, foi o Parreira, 2002. Sim, Parreira. Pra você ter uma ideia, ele pegou o elenco que o Luxemburgo não conseguiu tocar em 2001, foi o mesmo elenco. Ele só pegou de volta que ele pediu de volta, que era o jogador do Corinthians e que o Luxemburgo tinha dispensado assim para ser emprestado para o Internacional, foi o Fábio Luciano. E o Parreira pediu de volta. Mas foi o elenco que estava lá. Que o Luxemburgo fez o fiasco em 2001. Mas você acha que foi fiasco? 2001 também foi campeão paulista e foi final da Copa do Brasil também. Acho que o brasileiro que foi mais fiasco. Exatamente. Que aí teve lá as confusões todas lá e... Sei lá o que aconteceu naquela concentração lá na final da Copa do Brasil. Só que não tá no livro do Vampeta, né? Pode ser, vou dar uma olhada, ainda não consegui, ainda tem que terminar de ler a Invasão Corintiana pra começar o... Rapaz, como eu tenho livro lá em casa, bicho, até eu ler todos os 2001 livros. o Vampeta tava ainda, né, claro. Vampeta 2001? Ou não, ele tinha saído e depois voltou, agora não lembro também. O Vampeta... eu acho que ele tinha saído. Tinha saído já, né, é verdade.
Mas, o que eu tenho de livro? Eu só fui lançamento de livro, porque eu tenho um monte de livro. Eu ainda não mexi, eu tô com o livro do... Ô Neto, eu vou ler ainda, calma. Não mexi no livro do Neto, do Paulo André, não ia abrir as páginas. Rapaz, é muito livro, bicho, é muito livro. Tem que ficar lá tweetando, pô, não dá muito tempo pra ler. Ai. Tá certo. Vou fazer uma pergunta pra você. Vou deixar você ser bastante coruja agora. O que você sente, assim? Não, eu não tô perguntando coisa que eu... seu pai sendo diretor do Corinthians, do clube lá. Orgulho. O que você tem como... Foi sempre o sonho dele, né? Ajudar o Corinthians a crescer, tudo. Orgulho, né? Orgulho grande, claro. Né? Com certeza. E por saber que ele faz um ótimo trabalho lá. Com certeza, é o mais importante, importante, né? Lá, né? Se você fosse filho do Dualip, você não ia ter orgulho. Exatamente. Apesar que a Carla Neta tem, né? Mas realmente, com certeza. Meu pai faz um excelente trabalho lá. Inclusive, recentemente inauguramos várias obras lá dentro do clube, lá que eu mostrei tudo aqui, né? Mas realmente o trabalho... elogiável, muito elogiável. Um abraço, Geraldo. Então aqui já para quase encerrando o nosso programa aí, que você mandar seu recadinho aí para os nossos internautas aí que acompanharam o nosso Kodama na Rede, aí, fica à vontade aí, Igor. O recado acho que é um pouco de propaganda, né? Espero claro. que tenham interesse em comprar o livro Invasão Corintiana, que leem, que gostem ou não, né? Que façam a crítica que deve fazer, que faça o elogio que deve fazer, e até para fazer o paralelo com a invasão do Japão aí, né, para ver como é que tem parecido ou não. Você tá no Twitter, no Face? No Facebook. No Facebook também, quiser lá trocar uma ideia com ele lá tá com o Igor Ojeda lá no Face. E é um bom presente de Natal aí, que o Natal chegando, acho que o livro Invasão Corintiana é um bom presente de Natal, fazendo o marketing, né, a autopropaganda. E é isso, vamos torcer pro quando ser campeão mundial. Já estão preparando a invasão corintiana no Japão, não? Como é que tá? Ainda não, só ainda projeto, só tá nas campo das ideias ainda. Tá certo, é isso aí. E obrigado aí pelo convite, obrigado aos internautas que estiveram assistindo. Tá certo. Obrigado você pela presença aqui, Igor. A gente... Sempre é uma honra trazer grandes corintianos aqui no Kodama na Rede, ainda para falar de um fato histórico que foi a invasão, né? Que hoje tem um documento aqui, um registro oficial, né, desse fato histórico da história do Corinthians, né, a invasão de 76, né, era questionável, hoje em dia não é mais, né, e também até para a gente estar comparando o que está acontecendo hoje em relação a essa invasão que a nação da corintiana está fazendo lá na terra dos meus ancestrais, na terra do sol nascente, né. A japonesada lá deve estar de cabelo em pé, né? Agradeço até hoje meu avô ter saído de lá para vir para o Brasil há mais de 100 anos aqui. Aí eu pude ser corintiano aqui, ser feliz, né? Mas ainda vou para o Japão, não foi dessa vez, mas ainda vou lá conhecer lá a casa dos meus avós que tá lá, né? Mas fazer o que, né? Dessa vez não deu para ir, mas... Com a boa fase que o Coringão está atravessando, com essa administração vitoriosa que começou com o Andrés, né, que está sendo tocada agora pelo presidente Mário Gobi, eu não tenho dúvidas que, olha, nos próximos 5 anos, por baixo, é mais 2 libertas, no mínimo, hein? Vai por mim. Galera, até sábado que vem aqui, a gente está aqui no nosso Kodama na Rede. Ainda não seremos campeão do mundo até o próximo sábado, né, mas... Esperamos estar participando da decisão. Um abraço para todo mundo. Tchau!